Olá, estamos aqui novamente com aqueles bate-papos, aquelas conversas gostosas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Ricardo Nunes, de Santos, São Paulo. Querido, bem-vindo, bem-vindo. Eu vou passar para ti, tu te apresenta para essa nossa turma que vai estar nos escutando, aí a gente começa. Obrigado, Suzana, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado o seu trabalho tão importante nas redes sociais e senti uma verdadeira alegria realmente quando você me contatou, porque acompanho realmente você, tenho Que visto a legal. sua luta no campo do espiritismo progressista. Meu nome é Ricardo, né? Ricardo Nunes, Ricardo de Moraes Nunes, alguns me chamam de Ricardo Nunes, atuo no movimento espírita há muitos anos, hoje estou com 56 anos, atuo desde os 15 anos de idade Oh, no movimento bastante tempo. espírita e iniciei no Guarujá, minha cidade de origem, depois vim para Santos, e estou hoje muito próximo do SEAC Santos, e sempre estive Sim, próximo do movimento espírita dito laico e livre pensador, né? E que fiquei, pelo que você me falou, o tema hoje vai versar um pouco eu quero sobre que tu isso, conte para a gente sobre isso, sim. e eu estou à disposição para a gente conversar. Ricardo, eu quero só te lançar um desafio, assim, para que tu comece a desenrolar o teu novelo. Por que que muitos espíritas conservadores sentem tanto medo quando a gente fala em laicidade? Qual é que é o pânico que essa gente tem quando se fala num espiritismo laico, quando a gente fala em livre pensamento, enfim, conta aí para mim, o que que tu acha? Então, complementando a minha apresentação, antes de responder, atualmente sou presidente da CEPA Brasil, que é a Ah, Associação eu te Brasileira cortei. dos Delegados e... Não, não cortou, não. Eu interrompi, mas eu me esqueci dessa informação. Ah, não, Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA, né? Que é a CEPA Internacional. Nós temos uma associação de amigos e delegados dessa associação que sim, se autodefine como laica e livre pensadora, tá? legal. Bom, então vamos lá na sua questão. Por que que os espíritas conservadores muitas vezes têm dificuldade com a ideia do laicismo? Veja, como eu disse, há muitos anos eu participo do movimento espírita. Sim, E realmente, se hoje, por exemplo, eu verifico que há uma abertura maior no campo do livre pensamento e do pensar mais livre no movimento espírita. Acredito que o advento das redes sociais e também as crises políticas que nós vivemos e tudo mais, mas houve uma época em que estávamos todos sediados dentro das instituições espíritas. A nossa é. dificuldade de comunicação era muito grande. Então vivíamos muito isolados realmente, né? Mas o movimento espírita laico de pensador sempre produziu muito em termos de pensamento espírita, sempre teve o espiritismo como algo que não fosse pronto e acabado. Uhum, Kardec como sendo a primeira palavra, mas não a última. Então, perfeito. acredito que o espiritismo extremamente religioso, conservador, no caso, ele toma o espiritismo como pronto e acabado e tudo que está na obra de Allan Kardec como sendo uma verdade absoluta, Uhum, inquestionável, quase que uhum, vindo de cima para baixo, como uma revelação à moda antiga. uhum, Então, nós que procuramos trabalhar uma ideia de um espiritismo laico, e esse espiritismo laico tem a ver com uma ideia não uma ideia de ser antirreligioso. Não, não é isso que nós estamos falando, tá? sim, O espiritismo laico tem a ver com uma neutralidade em questões religiosas, né? Nós não necessitamos nos denominar cristãos, hindus, budistas. Espiritismo é espiritismo, né? O próprio Allan sim. Kardec, que o espiritismo dizia que poderia ser uma ponte entre a ciência e a religião, né? Então, acredito que a postura dos espíritas laicos incomoda muito isso, né? Porque nós plantamos de uma certa maneira a dúvida, e a dúvida nem sempre é bem-vinda,
Porque a dúvida é uma das coisas melhores para a segurança emocional para alguns é ter certeza de tudo. Só que a vida É, não é assim, o espiritismo não é assim, né? O exato, conhecimento não é assim, né? Então, acredito que exatamente. esse é um dos problemas, Suzana. É isso É, aí. o- Essa a, a visão. coisa gera um fanatismo, né, Ricardo? Isso, exatamente. Essa coisa gera uma coisa assim complicadíssima, tipo, como se fosse uma coisa sagrada, um objeto sagrado E, que não pode ser tocado, não pode ser questionado, não pode ser nada. Isso, isso. A obra de Allan Kardec, nós entendemos que você vê aquela expressão, eu falo sempre com o maior respeito, sabe, Suzana? Com o maior Sim, mas eu respeito a todas também. as convicções, mas Uhum, eu tenho, nós nos damos o direito de refletir, né? lógico. Por exemplo, a expressão Pentateuco kardeciano, né? É uma expressão que está fora do espiritismo, não tem, faz uma menção a uma referência religiosa que não nos pertence e dá uma ideia de um corpo sagrado de Uhum, doutrina. Quando você traz esse peso, você dá essa ideia de que é uma coisa sagrada e imóvel. uhum, E Allan Kardec, nós conhecemos o trabalho de Allan Kardec. Kardec era alguém que, que se beneficiou da herança do iluminismo, dos pensadores do iluminismo, que fizeram uma crítica à religião. O é. espiritismo nasce nesse caldo de cultura. Allan Kardec, ele era, alguns autores até chamam ele de um iluminista tardio. Eu concordo com essa visão, né? Porque logo, logo nós já estamos entrando na pós-modernidade, mas Kardec, ele recebe a herança de racionalidade, da ideia de evolução, de progresso, ideias que estavam presentes no Ah, universo iluminista. E, sobretudo, a ideia da dúvida. uhum, A ideia da dúvida está presente num pensar filosófico iluminista e no pensar espírita. Só concluindo, quando a gente vê que Allan Kardec recebe a notícia das mesas girantes, naquela série de conversa com seu amigo, ele chega a dizer: olha, só se elas tiverem nervos né, para pensar. Quer dizer, ele começa com uma atitude cética, o ele que é começou contrário, duvidando. É, não é exatamente. verdade? O que é contrário de uma postura religiosa tradicional. Essa que é a Exatamente. questão, né? Exatamente. O Brasil ele moldou o espiritismo num formato totalmente diferente do que Kardec tinha Isso, pensado, né? E, e, isso, e me fala, Ricardo, tu disseste que há um tempo atrás o pessoal da cepa ficava muito mais isolado porque nós não tínhamos essa possibilidade que a gente está tendo agora, né? Tipo assim, nós estamos isso, conversando aqui, eu do Rio Grande do Sul, tu de São isso, Paulo, e, e a gente consegue fazer isso de uma forma assim muito isso. simples. E antes, como é que vocês furavam essa bolha? Ou É simplesmente difícil. não se furava a bolha? Então, Suzana, nós tivemos, assim, apesar do movimento espírita tradicional, religioso, rejeitar a cepa, né? Sim. Nós sempre fomos muito ativos e sempre realizamos muitas atividades, tá? Por exemplo, nós tivemos durante anos aqui em Santos o Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, que o Olha. fundador foi Jaci Regis, o criador desse simpósio brasileiro. Hum. Qual era a proposta desse simpósio? Ele abria para que pensadores espíritas viessem aqui e colocassem as suas ideias livremente, sem nenhum tipo de censura. E Sim. é uma coisa maravilhosa. Hoje, o que acontece muito no nosso movimento espírita progressista, isso acontece atualmente, né? As pessoas estão produzindo. Eu tenho contato, por exemplo, com o nosso companheiro Elias, né? Que é um Ah, é querido sensacional, companheiro, sim. que tem produzido. As pessoas têm produzido, né? Hoje, assim, a Uhum. gente vê, felizmente, que essa bolha parece que está estourando. Mas tínhamos Parece que sim. os simpósios brasileiros do pensamento espírita, tivemos congressos da CEPA no Brasil e fora do Brasil, inclusive tivemos um em Santos, que Que inclusive legal. lançamos por ocasião desse congresso, essa obra aqui, Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, Olha que e legal. ela é organizada por mim e por Arthur Quioro, que é um companheiro que já deve ter vindo Ai, aqui, sim, né? olha aqui, ó, que eu já estudei esse livro e já fiz Isso, até vídeos exatamente. sobre ele.
nós organizamos essa obra, né? Legal. E então produzíamos muito, havia muita produção. E tem uma vantagem: se houve, de uma certa maneira, um certo isolamento a nível nacional, porque nós tivemos um congresso em Porto Alegre, por exemplo, cujo título era, olha só, hein, Suzana, o título era Deve o Espiritismo atualizar-se? Interrogação. Era uma pergunta. Foi o Sim, suficiente para para causar, gerar. Uhum. para gerar uma confusão no movimento espírita. Foi o congresso de 2000, se eu não me engano, tá? Da CEPA no Sim, Brasil. Apenas com essa pergunta: deve o espiritismo atualizar-se? Já o movimento hegemônico se fechou em relação a nós. Mas, felizmente, Suzana, ao mesmo tempo que tivemos essa questão, nós tivemos também relações com pessoas de outros países que tinham uma visão mais sim. semelhante à nossa, como, por exemplo, os argentinos, os venezuelanos. Agora nós temos espanhóis, que temos Muito diálogo muito legal. próximo, né? Então, Muito legal. ganhamos no sentido de nos tornarmos um movimento realmente internacional. A Sim, Jacira, há poucos dias, que é a nossa presidenta da CEPA, eu sou da CEPA sim, Brasil, eu sou uma associação de delegados. A sim. presidenta da CEPA é a Jacira. Foi ao México e a Cuba, entende? Olha que Estabelecer lindo. relações. Isso é uma coisa que dá uma alegria muito grande para nós, né? Muito. O nosso próximo congresso vai ser em Porto Rico, Olha que vai ser em lindo. Porto Rico, enfim. Sensacional. Foi a forma que nós encontramos de furar, através de jornais, né? Nós temos dois jornais importantes no nosso movimento, que é o Jornal de Cultura Espírita Abertura e o Uhum, Jornal Opinião, que é do Rio Grande do uhum. Sul. A Opinião do Milton Medran é o editor. Sim, sim, sim. Eu E já conversei com o Milton e com o Salomão aqui. exatamente, são dois jornais que são basilares do nosso movimento. E o Sim, Jornal de Cultura Espírita Abertura, que inicialmente era dirigido por Jaci Regis, e agora ele é editado pelo Alexandre Cardia, que que legal. continuou fazendo as edições de jornais. Então foram formas que nós. Agora, é óbvio, né, que com o advento das redes sociais, aconteceu uma revolução no Foi, campo das comunicações, né? Eu foi. conheço você pelas redes sociais. Veja que interessante, Tu né? me conhece eu xingando em algum vídeo? E certamente com razão. Então, ô Suzana, isso foi uma revolução e isso está Sim, fazendo bem. Hoje o espiritismo não está mais apenas na casa espírita, que porque lindo enquanto ele isso. estava na casa espírita bloqueado, Uhum. era mais o controle era mais Isso, fácil. muito, Hoje não, muito. é mais fácil a gente furar a bolha. Eu acho, acredito pelo menos, tá? Eu acho. Tanto é que furamos, né, Ricardo? Isso, Furamos. Foi necessário acontecer algumas coisas para que a gente conseguisse fazer esse movimento. isso. Acho que é irreversível agora, sabe? Eu também acredito. Eu Eu também também acredito. acredito. É. E eu não sei, vocês têm a sede física, em Santos, né? Que é o SEAC. Isso, o SEAC Santos é uma casa Sim, de muita tradição no movimento espírita. Eu sim, posso dizer, sem dúvida nenhuma, no movimento espírita brasileiro mesmo, né, que tem uma tradição de livre pensar, né, há muito muitos lindo. anos. Agora, temos outras casas aqui na Baixada também que são afins ao pensamento da CEPA. Nós fazemos todos os anos o Fórum Espírita do Livre Pensar da Baixada Santista, Que já está na legal. 16ª ou 17ª edição, né? Estamos quase chegando às 20 edições, se eu não me Ai, que engano. maravilha, que maravilha. É, e Eu temos uma. pergunto, eu pergunto essas coisas, Ricardo, porque muitas pessoas que vão nos ouvir vão ter essas dúvidas, porque muitas pessoas que frequentam e frequentavam as casas tradicionais não tinham acesso a essas informações. Eram Isso, informações simplesmente escondidas, boicotadas, sonegadas. Por isso isso. que eu. Em relação à CEPA, ao movimento laico livre pensador, hoje falamos muito em fake news, né, Suzana? As Sim, fake news em relação ao nosso movimento sempre foram muito fortes, né? Uma delas, fortíssimas, eles querem tirar Jesus do espiritismo. Que besteira! Reverenciamos Jesus de Nazaré como um grande mestre, só não o temos desta maneira mítica que muitas vezes se alimenta no movimento espírita. Para nós, ele foi um homem genial que deu a sua contribuição para a humanidade e que nós herdamos essa contribuição no espiritismo.
né? Então, essas fake news, elas, de uma certa maneira, afastaram um pouco as pessoas de compreender. Se não entendemos o espiritismo como uma religião e respeitamos todos que entendam de forma contrária, mas entendemos o espiritismo como uma possibilidade no campo da espiritualidade, num sentido mais universal do que as religiões positivas. Entendemos que colocar o espiritismo na mesma raia das religiões positivas não seria conveniente com a própria vocação universalista que o espiritismo tem. Possui Uhum. segundo o nosso entendimento, claro, né? Eu sinto muita afinidade com esse pensamento de vocês, muita Que bom, afinidade. Suzana, que bom. Não, sério mesmo, muita afinidade. E cada vez eu sentia, minha câmera aqui rodando, cada vez eu sentia que eu estava me afastando cada vez mais desse movimento tradicional, sabe? Me afastando, me desiludindo, tipo assim, ai meu Deus, isso aí não é para mim. É, E aí daqui a pouco aparecem todas essas pessoas. Maravilha. é, Tipo, me salvaram. é. Infelizmente, o movimento espírita tradicional que tem seus feitos positivos, mas infelizmente nós vimos nos últimos tempos, por exemplo, politicamente, como ele ficou muito prejudicado num conservadorismo extremamente retrógrado mesmo, né? E Horrível. nós vemos lideranças importantes desse movimento que eu também um dia admirei determinadas lideranças, né? E hoje em dia nós vemos que, calma, precisamos ter realmente um pensamento crítico em relação a tudo, né? Não há Tudo. ninguém que é o dono da verdade e estamos ainda a Uh-uh. caminho, né? É Nossa, isso. meu Deus. Essa coisa essa idolatria com médiums, essa Isso. idolatria com mensagens mediúnicas. Olha o Isso. que fizeram. Antes tu falou em fake news, né? Olha o que fizeram com mensagens mediúnicas, Ricardo. Sim, Em épocas, instrumentalizaram. em Isso. épocas de eleição, usando mensagem Instrumentalizaram mediúnica. politicamente. É isso que Aham, aconteceu. É isso mesmo, né? sabe? Eu fiquei E muito estarrecida, sabe? uma Muito. crítica teórica que nós já levamos há bastante tempo no nosso meio é justamente o que alguns companheiros, como o próprio Arthur Quioro, chama de médium superstar, né? Bom, se Sim, nós olharmos qual é o papel do médium na, na, na obra de Allan Kardec, é muito diferente do papel do médium no Brasil, aham, né? Muitas vezes o nome dos médiuns não eram nem citados na obra de Allan exatamente. Kardec, porque Allan Kardec entendia que o importante era o conteúdo que se trazia, né? Não é a pessoa do médium. Exatamente. Infelizmente, Suzana, o que a gente consegue verificar, segundo eu penso, é que os médiuns se tornaram verdadeiros oráculos. Uhum, E aí não há nada mais anti-espírita do que isso. Um médium se tornar um oráculo. Isso é exato. voltar à antiguidade, é voltar à Grécia Antiga. Sim, Como pode? isso Né? aí, No tempo que Sócrates consultava o oráculo de Delfos. Como é que ah, pode isso? Né? Não exatamente. é esse o objetivo da mediunidade. E foi o que aconteceu no Brasil, É. E, infelizmente. Né? e aí, com isso, nesse rolo, esse rolo doido, aconteceu de tudo que a gente possa imaginar, Sim, aconteceu né? de A tudo. gente caíram máscaras, o Desse ponto foi bom. o fascismo cravou bandeira. Sim, Olha, troço muito maluco, muito é maluco. verdade. Mas Desse eu acho ponto, que foi doeu, bom. mas eu acho que foi bom. Porque às vezes a ilusão não dói tanto. Mas a gente também não cresce. É, Doeu pra caramba a gente reconhecer certo perfil, né, que existe em muitos espíritos. Mas foi bom, foi uma lição, dolorida, mas foi uma lição. Que a gente possa é. continuar daqui consciente disso. Eu mesmo, Suzana, eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho de uma família muito ligada à política, tá? Sim. Meu avô era do Partidão, Ai, entendeu? Eu experiência. cresci vendo meu avô falar de política, minha avó falar de política, das lutas que eles tiveram contra a ditadura, contra,
né? Quanto às circunstâncias da época. Então, eu conheci muita gente boa, e eu quero falar isso na tua entrevista. Eu conheci muita gente boa na esquerda. Eu sei o que que é a dignidade das Que lindo. pessoas da esquerda. Existem pessoas que não são tão dignas? Existem, mas como em todo lugar. Mas eu sei também que há gente digna na esquerda, né? É muito lindo. Apesar disso, Suzana, eu nunca me encaminhei, eu sou formado em Direito e Filosofia, né? É uma herança dessa inquietação filosófica, tanto que o Aham. Espiritismo quanto de família que eu tive, né? Apesar disso, eu nunca fui para o exercício da política por um motivo, porque o Espiritismo me preenchia muito. Mas onde que eu quero chegar? Até que chega essa crise no Brasil e eu me deparo com o reacionarismo do movimento espírita Uhum. brasileiro, de grande parte, pelo menos. De grande parte. Isso Uhum. me chocou tremendamente. Por isso que eu gosto de assistir você, porque eu vejo que você também se chocou. Então, Sim. E eu sou tocou uma dentro. militante, sabe, Ricardo? Eu milito em muitas áreas, em muitas áreas. E, assim, de levantar bandeira, defender mesmo, de ir para a rua com megafone, até que eu fui Legal. proibida. Meu filho me proibiu, que ele disse: Tu vai levar uma pedrada ainda na cabeça? Para! Daí eu parei. Mas, então, eu acho que sem esse tipo de coisa, a gente só vê a sociedade se desintegrar e Isso. é muito, muito horrível, muito ruim. E eu penso, sabe, Suzana, que o espiritismo, ele tem, porque normalmente se fala assim, que o espiritismo, ele é alguns entendem como uma religião de consequências morais, ou ciência e filosofia de consequências morais. Só que eu acredito que o espiritismo bem compreendido, ele nos leva às consequências éticas e sociais. Eu acho Grandes isso. pensadores tocaram nos problemas sociais, sociológicos do espiritismo. Uhum, Leon Denis, Porteiro, Mariotti, sim. Herculano Pires, vários Uhum. pensadores desenvolveram isso. E parece que houve um certo bloqueio quando você tenta fazer uma ponte entre espiritismo e sociedade. Em grande parte dos espíritos parece que há um bloqueio, porque talvez, vou arriscar, talvez se descubra que o espiritismo é progressista. Porque eu sempre digo assim, ô Suzana, tem uma frase que eu acho incrível no Livro dos Espíritos e sempre me tocou a mente e o coração. É aquela: em uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. É lindo isso. Será possível que a gente não consegue refletir sobre essa Isso é sociedade? política, né? Isso Isso é é política, isso política. aponta para uma nova sociedade. Uhum, Quer gostemos ou não. A própria ideia de um mundo de regeneração que o Espiritismo fala aponta para uma outra sociedade, para a superação da sociedade que vivemos. É tão exatamente. óbvio isso, É né? muito claro, é muito claro. Voltamos àquilo que eu disse no início: o Espiritismo tem uma herança iluminista, e a herança iluminista do Espiritismo aponta para a ideia de evolução, de progresso, de superação, Uhum. não apenas no sentido individual. Geralmente o espírito trabalha muito bem a ideia muito bem entre aspas, né? Mas trabalha a ideia do aperfeiçoamento individual, que no nosso meio ficou conhecido muito como reforma íntima. Ai, Mas o espiritismo não fala apenas de aperfeiçoamento individual, ele fala de desenvolvimento social. E alguns autores, como por exemplo Signatis, que gosto muito, e outros, né, dentro de sim, uma sim. visão dialética do espiritismo, a gente sabe que o indivíduo influencia o mundo, mas o mundo também influencia o indivíduo. Se a gente não tiver atenção em relação a essa perspectiva dialética, nós vamos ficar totalmente fora do debate político, Suzana. Nós vamos ser Sim. não vamos Uma conseguir conversar com seita, ninguém. Uma seita. uma É seita de isso. fanáticos. É isso. Antes tu me disse que a questão política, né? Ricardo, quantas vezes a gente escuta no movimento tradicional conservador aquela coisa de que espírita não pode se meter em política? É como se eles barram essa possibilidade da gente fazer esse movimento de melhoria social. Isso, isso. E aí as É, pessoas se recolhem. isso. E que não é verdade. Quando você omite, porque é o seguinte: o espiritismo é político, é lógico que é político.
num sentido aristotélico. Todo ser humano é voltado para a sociedade. O espiritismo tem lá as leis de sociedade, isso é política, né? O que Exatamente. devemos, na minha visão, tomar cuidado é com o partidarismo na casa espírita. Lógico. Mas nós devemos refletir sobre as grandes questões. Devemos refletir sobre o capitalismo, sobre a democracia, sobre tudo, sobre os direitos humanos. Uhum. Senão, que espírita seremos nós? É como Meu, você falou, vamos nos transformar numa seita, né? exatamente. Então, Exatamente. eu não tenho dúvida, assim, que o espiritismo tem uma diretriz social, sociológica, né? E me apoio em grandes autores do pensamento espírita. O Herculano falava disso, né? Nossa, Então, essa ideia de que o espiritismo não tem a ver com política é uma ideia que quer... E acontece uma coisa curiosa, hein, Suzana? É assim, tem muito espírita avançado que tem uma capacidade imensa de fazer uma ponte do espiritismo com a física quântica. Beleza? O cara faz meu Deus. uma ponte maravilhosa do espiritismo com Darwin. Oh, beleza, eu concordo, eu estou junto, né? O espírito faz uma ponte maravilhosa do espiritismo com a psicanálise. Mas quando chega na política, ele diz, não, eu posso fazer ponte. Não posso. Não posso, Sim, mas escondido estava fazendo arminha com a mão. pois é. Tá fazendo uma ponte que está aí meio... Que horror. que não se assume, né? É isso. Não, tava tudo. Agora até andam se assumindo, mas eu acho que vão ficar envergonhados daqui a pouco. Querido, nós temos mais alguns minutinhos, uns 6 minutinhos. Eu vou passar para ti esses 6 minutos. Tá muito bom. Tu viu como passa rápido? É Passa incrível. rápido mesmo, viu? Poxa. A gente nem se dá conta. Então é isso, Para tu fazer Suzana. esse fechamento, esse chamamento. E eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link do SEAC, que vocês têm no YouTube, Isso. porque Eu tem palestras gostaria, maravilhosas. eu esqueci de falar, Suzana, que Fala, nós fala, dá temos tempo. nós lançamos uma coleção chamada Coleção Livre Pensar, Espiritismo para o Ah, século XXI. Os organizadores dessa coleção sou eu, o Ademar, o Arthur Chioro e o Mauro Spínola, que é o marido da Jacira, que é sim, um vou companheiro falar com ele também. muito Eu ativo, né? adoraria falar com o Ademar Quioro, mas eu E o, acho que ele não ia ele falar. está numa fase bem ocupada agora, É, eu sabe? Mesmo imaginei, nós não estamos tendo contato com ele, eu porque ele, imaginei. se eu não me engano, ele está em Brasília, ele é presidente de uma empresa agora Sim, de, instrumentos hospitalares, alguma coisa assim. sim, eu imaginei Mas, mesmo. mas deixa eu te falar, Suzana, Fala. tem o site da CEPA, vou falar, você pode jogar no Google CEPA, Associação Espírita Sim. Internacional, Tu me manda pelo WhatsApp esse mando, mando, site que eu vou mando. deixar fixado também nos comentários aqui do vídeo. E Ou aí o então pessoal entra lá. cepainternacional.org. E lá o que, que tem lá? Lá tem já alguns volumes dessa coleção Livre Pensar e Espiritismo para o século XXI. Maravilha, Né? Tem um maravilha. livro, todos disponibilizados para download, tá? E Maravilha. gratuitos, totalmente Nossa, gratuitos. mas eu tô indo lá correndo. Vou E, fazer totalmente, isso e hoje. modestamente, sabe, Suzana, tem uma qualidade, tem uma reflexão que busca ser contemporânea. Fala sobre o que é o Espiritismo Laico Livre Pensador, que é um livro do Milton Medran e do Salomão Ben Shaya, tem lá Oh, esse os queridos. tema, tá? Maravilha, maravilha. Tem um livro sobre reflexões sobre a ideia de Deus, minha com um ex-presidente da CEPA argentino chamado Dante Lopes. Tem um outro livro chamado Da Imortalidade da Alma, de um Uau. companheiro da Espanha, Davi Santamaria. Tem um livro sobre mediunidade do Arthur Chioro com uma companheira chamada Yolanda Clavijó, da Venezuela. E estão sendo lançados outros livros aí sobre o tema, né? Então, sobre vários temas. Então, fica esse Maravilha. convite para quem quiser. E para Sim, encerrar, né? Eu quero dizer que, mais uma vez, que eu agradeço muito o convite foi e muito eu bom, foi muito bom. estou muito feliz com esse momento do movimento espírita. Eu devo confessar que me trouxe angústia, mas me trouxe experiência, Foi um pouco né? assustador, foi, Foi foi, eu tenho que doído, né? Uhum, Foi doído, a gente foi. reconhece, mas nós amadurecemos muito. Uma coisa que eu tenho gostado muito, sabe, Suzana, é que hoje em dia nós temos
tem se aproximado pessoas de nós que nós estamos designando como os amigos da cepa, né? Eu Eles ganhei não, um você diplominha de ganhou. você. Isso, amigos Adorei, da cepa. adorei. Não é necessário ser da cepa. Eu Basta amei. apenas ter convergência conosco na ideia Aham. do livre pensar no movimento espírita. Você pode até entender o espiritismo como religião. O Herculano Pires entendia, Dora Encontra entende espiritismo como religião, num outro sentido, não nesse sentido menor aqui, Sim, sim, né? sim, Em sim. outro sentido. Eu me lembro até que havia uns simpósios nossos que o livre pensar era total. Havia duas senhorinhas lindas que eu sempre defendi que o espiritismo era religião. A gente abraçava ela com carinho, mas Querida. exatamente, é a nossa tendência, abraçar aqueles que querem ver o espiritismo arejado do ponto de vista Uhum. das ideias. Porque entendemos, É, Suzana, que não haverá. O espiritismo já tem um caminho difícil, né, de respeitabilidade perante o mundo sim, científico e filosófico, eu estou falando. sim. Não no sentido popular, o espiritismo é respeitado. Mas perante o mundo científico e filosófico, nós não Meio temos acadêmico também é nós meio não temos voz, complicado. né? E ele começa o espiritismo muito forte. Se a gente for analisar com Allan Kardec, quando a gente imagina, Suzana, que um Aham, Charles Richer, aham. que foi uma sumidade do seu tempo, analisou os fenômenos espíritas, um E a William questão do Crookes, ectoplasma? Sim. exatamente, que essas pessoas, né, havia ali algo importante que o mundo, mesmo o mundo científico e filosófico, reconhecia. Então, para concluir, dizer o seguinte, que nós ter a alegria desse momento, que é justamente ver que estamos num momento de maior arejamento, e Uhum. isso possibilita ao desenvolvimento da ideia espírita. Não precisamos negar o outro e tudo que foi feito, mas Exato, nós podemos, a partir daqui, darmos uma valorização para o desenvolvimento do pensamento espírita. Entendemos que é relevante também, né? As obras de caridade são importantíssimas, as obras de tudo isso é importante. Não nego a importância nada disso, mas o pensamento espírita também é importante, né? exato, exato. Porque A senão ele gente não vai ficar no precisa. século XIX. É isso, Exatamente. A gente não né? precisa anular o outro, né, Ricardo? Não, Essa não é a verdade. precisamos. E Isso é. muitos do lado de lá tentam nos desqualificar, tentam nos anular, tentam nos. Enfim, mas é isso. Nós vamos seguir O nosso caminho. no nosso ritmo, no nosso caminho, da Isso, nossa forma, usando as isso mesmo. nossas ferramentas, que não são Isso. essas. Perfeito, né? Então, meu querido, muito bom. Gostei muito de te conhecer, gostei muito dessas novidades todas. Vou deixar o link Espero da... que tenha sido útil, Suzana. Foi ótimo. Eu sempre adoro os bate-papos aqui, sabe? Eu saio sempre maior, eu saio com a minha cabeça aberta. E eu acho que as pessoas que escutam têm essa mesma sensação, sabe? É Que muito, muito bom, bom. Suzana. Que bom. Querido, um grande beijo para Um ti. beijo. Um grande beijo, muito obrigada mesmo. A gente volta, quem sabe no segundo semestre a gente volta a fazer um outro papo sobre um outro tema, tá Tá bom? ótimo. Tudo Tá de bom, bom para então, ti. Suzana. Até Tudo de mais. bom. Uma boa noite. E para todos que estão assistindo. Até mais. Tchau, querido. Tchau.